buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia, Jesus responde e diz a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Com essas palavras de João 14, 23, que são o lema deste nono domingo após Pentecostes, 2 de agosto de 2020, e que já foram o lema do 6º domingo da Páscoa, lá no dia 17 de maio. Saúdo todas as pessoas que nos assistem, que acompanham esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria e da comunidade evangélica Lomba Grande. Como acabei de mencionar, estas palavras de João 14, 23 já foram o lema da semana lá em maio, na época da Páscoa. Naquele contexto estávamos meditando a respeito da expectativa pela vinda do Espírito Santo, e Jesus aqui fala então do Pai e dele que vem e farão morada naqueles que amam a Ele, e isso é uma indicação, uma referência indireta à vinda do Espírito Santo, por meio de quem o Pai e o Filho se fazem presentes em nós e entre nós. Diz o ditado que o amor é cego. Eu diria que talvez mais correto seria a gente afirmar: a paixão é cega. O amor não é cego. Pelo contrário, o amor enxerga aquilo que a indiferença quer ignorar. Mas agora diz Jesus aqui que o amor não apenas enxerga, mas que o amor também ouve. Quem me ama guardará a minha palavra. Imagine, se eu nunca presto atenção naquilo que uma determinada pessoa fala, em algum momento ela vai ter que desconfiar ou até ter certeza de que a minha simpatia por ela não é das maiores. Ouvir, prestar atenção àquilo que alguém fala é uma demonstração de respeito, e pode ser também uma expressão de carinho e até amor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Em alguns contextos, também na nossa igreja, nós falamos, usamos a expressão de que Jesus vem morar no nosso coração. A referência ao coração, em meu entender, ela pode ser um pouco, digamos assim, perigosa, se ela se referir apenas a algo que está lá dentro de nós. Se ela for referência à nossa pessoa como um todo, então eu acho que nós também podemos falar do coração, como uma referência à nossa pessoa, como mente, sentimentos e pessoa física.
E Jesus aqui fala que o Pai e Ele virão e farão morada nas pessoas que o amam. E com isso Ele quer indicar a intimidade da comunhão que é produzida, que se dá nesse relacionamento de amor, que é algo que não nos afeta apenas lá dentro, no nosso sentimento, mas nos atinge como um todo, pensamentos, sentimentos, corpo e ação. Deus abençoe esse momento de reflexão, oração e louvor, e em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que os realizamos. Amém. Leio do Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21, a passagem bíblica indicada como texto de pregação na nossa igreja para este 9º domingo após Pentecostes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele lhes disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aqui a palavra de Deus. Queridos irmãos, caras irmãs, essa história da multiplicação dos pães figura certamente entre uma das mais conhecidas histórias bíblicas. Imagino eu que poucas Bíblias para as crianças não vão contar também essa história que é narrada por todos os 4 evangelhos, o que não deixa de chamar a atenção pelo fato de que o evangelista João ser, na sua essência, de um modo geral, bem diferente dos demais evangelhos. Mateus e Marcos, além desta uma história da multiplicação dos pães, ainda contam uma segunda história de multiplicação de pães realizada por Jesus. Os estudiosos então especulam se talvez se trata de uma mesma história que foi então contada adiante em 2 tradições diferentes, ou se de fato são 2 situações distintas que por isso então recebem 2 narrativas. Essa história da multiplicação dos pães, ao mesmo tempo em que ela é muito plástica, ela nos faz pensar na multidão, nas pessoas, dos 5 pães e 2 peixinhos. Por outro lado, ela não deixa de ter também os seus mistérios. Afinal de contas, nós que temos uma certa influência da cultura europeia, nos perguntamos como é que poderia ter acontecido que Jesus pega pães e os multiplica. Aparentemente, ou talvez até de fato, essa história coloca a nossa razão diante de um certo dilema e talvez até diante de um certo limite. Para, quem sabe, se esquivar desse dilema, então tem se procurado sempre de novo por explicações, digamos assim, menos miraculosas, menos mágicas para isso que está sendo contado aqui. Uma explicação muito comum vem da tradição iluminista europeia, que enfatizou muito a importância das boas obras,
da atitude ética do ser humano e também do cristão, onde então essa história da multiplicação dos pães, ela com frequência então é transformada em uma história de partilha de pães. Não foi Jesus que pegou 5 pães e 2 peixinhos e os multiplicou, mas Jesus apenas, por assim dizer, incentivou as pessoas a cada qual pegar os seus respectivos 5 pães e 2 peixinhos e partilharem com as demais pessoas, de tal modo que todos os presentes, por pouco que tinham, ficaram satisfeitos. Penso eu que esse elemento da partilha, ele de fato não deve ser excluído desta história. É claro que Jesus ensinou e viveu o amor ao próximo, e se nós pensarmos aqui nessa história da multiplicação dos pães como um exemplo de partilha, isso tem lá uma certa razão, penso eu, e nós não devemos simplesmente ignorar isso. Por outro lado, penso que seria uma espécie de um reducionismo se nós transformássemos essa história da multiplicação dos pães em uma mera história de partilha de pães, onde, por assim dizer, Jesus quase se tornaria um personagem dispensável. Uma outra tradição muito importante interpreta essa história da multiplicação dos pães, em que Jesus dá do pão e dos peixes, especialmente dos pães, para os seus discípulos, e eles então comem e passam adiante às demais pessoas. Uma forte tradição tem interpretado essa história como uma referência indireta à Santa Ceia, à Eucaristia. E de fato, por exemplo, o evangelista João praticamente usa essa história da multiplicação dos pães como, eu diria, como praticamente um pretexto para entrar de cabeça na sua reflexão a respeito da Santa Ceia e dizer: o verdadeiro pão que nós comemos e bebemos e que precisamos para viver de fato não é o pão que Jesus multiplicou lá em algum lugar lá na Galileia, mas é o pão que Ele mesmo dá pela vida da humanidade. E só comendo e bebendo o seu corpo, o seu sangue, é que podemos ter vida em abundância e vida de verdade. Também esse aspecto, penso eu, não devemos excluir aqui dessa história. Lá na história dos discípulos de Emaús, em Lucas 24, por exemplo, é dito que Jesus foi reconhecido por aqueles 2 discípulos no partir do pão. Então temos indiretamente uma referência tanto à Santa Ceia quanto à história da multiplicação, e esses elementos todos eles podem, penso eu, sim, ser conjugados. E no entanto, permanece o mistério. Penso eu que não deveríamos tentar racionalizar isso e reduzir a isso a uma simples prática moral, ou também que seja uma reunião eucarística, embora que talvez a refeição eucarística ainda seja a expressão mais correta e mais precisa disso que está sendo dito aqui. O que Jesus aqui quer ensinar e o que o Mateus quer destacar aqui é, entre outras coisas, mas eu quero destacar, afinal de contas está destacado aqui no texto explicitamente, é a compaixão de Jesus. É o cuidado de Jesus que se expressa uma vez nas curas que ele realiza e que se expressa depois então na multiplicação dos pães. O texto ele indica assim, a partir desse exemplo concreto, que Jesus não veio só para salvar alguma coisa lá dentro de nós, o coração, a alma, mas veio para nos salvar por inteiro. E Jesus, como o Filho do Pai Criador, ele também está interessado que nós tenhamos o pão nosso de cada dia para comer. E por isso, também nós, na nossa oração do Pai Nosso, pedimos exatamente pelo pão de cada dia e com isso expressamos algo que Jesus mesmo nos ensinou a pedir. Temos, portanto, penso eu, vários aspectos aqui conjugados. A compaixão de Cristo, que olha por nós, na nossa integralidade,
que não se preocupa só com uma parte de nós, mas se preocupa conosco como corpo, alma e espírito. Temos, em segundo lugar, uma indicação indireta para a comunhão eucarística, em que somos alimentados, de fato, para uma vivência de fé, de amor. Afinal de contas, há muitas pessoas com a barriga cheia, mas com o coração vazio, e a Santa Ceia, ela nos lembra também disso, que o ser humano não vive apenas do pão, mas acima de tudo da palavra de Deus. E por último, por que não, como consequência da compaixão de Cristo, podemos e devemos ser motivados e incentivados à partilha, à comunhão, bem sabendo que nesse espírito de partilha e de comunhão, de fato, sempre de novo, ocorre o milagre da multiplicação, em que muitos poucos se torna um muito que sacia muita gente. Deus os abençoe e ampare nessa tripla perspectiva da compaixão de Cristo, da participação na ceia do Senhor e da prática do partir do pão uns com os outros. Amém. Convido a fazermos uma breve oração. Bondoso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, que tu nos criaste como pessoas integrais, com corpo, alma e mente, e que tu olhas por nós como pessoas integrais. Obrigado, Senhor, por essa história da multiplicação dos pães, em que Jesus expressa concretamente a sua compaixão, o seu cuidado por nós. Obrigado, Senhor, que por isso nós também podemos pedir sempre de novo pelo pão nosso de cada dia, sem ganância, sem avareza, sem ânsia por termos sempre mais, mas na expectativa de que a tua bondade e a tua generosidade se manifestem sempre de novo na nossa vida. Obrigado, Senhor, que assim também somos lembrados da ceia do Senhor na Eucaristia, em que somos alimentados na fé nesse Senhor, no amor uns com os outros, na comunhão com Cristo e na comunhão de irmãos e irmãs, que nos motiva, que nos anima a também praticarmos a partilha, o repartir do pão com o nosso próximo, com o nosso semelhante, e assim nos permite, nos possibilita de sermos, de alguma forma, instrumentos e reflexo concreto da compaixão e do amor que Jesus Cristo, teu Filho, tem por todos nós. Assim pedimos e agradecemos e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Depois da bênção ainda vou entoar um último hino. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Normalmente eu canto um segundo hino antes da oração e da bênção. Hoje eu vou entoá-lo por último, já que essa canção que quero cantar é ela mesma um pedido por bênção de Deus. Abençoa-te, Senhor, a saída, a nossa entrada.